Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou tomar a liberdade de ficar um pouquinho mais para o lado direito, porque tem um amigo meu aqui conversando comigo. Vou dizer para vocês, hein, que calor, hein, pessoal? Meu Deus do céu. Cheguei aqui de terno, gravata, tudo. Me convenceram a tirar, achei uma boa ideia. Acho que vocês é que estão certos. Eu é que não esperava, eu achei que o Uruguaiana era quente. Tinha vindo 2 outras vezes a São Borja, essa é a minha terceira oportunidade aqui. E, pô, que bom que das outras vezes me convidaram no inverno. Poxa. Bom, quem... Hã? Ah, fresquinho. Falou quem está se abanando. Não, mas... boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Alexandre Zambrano, para quem não me conhece. Eu estou como gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior desde 2018. E vocês sabem, né, o programa iniciou em 2014. É uma iniciativa estratégica do Estado brasileiro, não é do governo. Né, é um programa estratégico para o Ministério da Fazenda, para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que eu descobri que tem um que não é muito amigo aqui, que é essa luz aqui vai acabar me cegando. Então, é uma iniciativa estratégica, né, do Estado brasileiro, que já passou por diversos governos. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque, às vezes, alguns governos tentam trazer esse mérito todo, e eu acho que esse mérito é de todos nós. Né? Esse é um programa que vem sendo desenvolvido com uma ampla participação de todos os intervenientes públicos e privados, né, desde do seu início em 2014. E a gente tem que ficar muito animado, realmente, com o desenvolvimento do programa Portal Único, porque a gente tem conseguido alcançar avanços muito significativos. Só para vocês terem uma ideia, nessa semana eu tive reunido com a delegação de Angola, tive reunido também com a delegação da Coreia. Amanhã a gente tem uma reunião com Portugal e essas reuniões a gente tem apresentado, essas delegações de outros países, eles têm vindo conhecer o que o Brasil está fazendo. A gente está implementando a maior parte das medidas do Acordo de Facilitação de Comércio, do OMC, né, se baseando em princípios da Convenção de Quioto revisada, de tantos outros instrumentos internacionais que visam a harmonização de procedimentos aduaneiros, a disseminação de boas práticas. Né, e a gente sabe que países já desenvolvidos, eles já atuavam com uma série de ações, de medidas de facilitação. Só que aqui no Brasil a gente está tendo uma oportunidade ímpar que eles não tiveram. A gente está reformulando os processos de exportação, importação, controle de carga e trânsito, tudo ao mesmo tempo, com o envolvimento de todos e sem as limitações de ter que se integrar a um processo, a um sistema já existente. Ao longo dos últimos 20 anos, alguns controles novos se fizeram necessários. Né? Acho que o controle das fronteiras é algo necessário no mundo inteiro, reconhecido como importante no mundo inteiro. Né? É um serviço público, tanto em favor da própria economia, mas muito em proteção da sociedade, do meio ambiente, da saúde do consumidor, né, em respeito e defesa da livre concorrência. Então, uma série de bens tutelados pelo Estado, e há 22 órgãos públicos que intervêm no comércio exterior atualmente. E, nas últimas décadas, esses órgãos públicos tiveram que se submeter aos sistemas já existentes. Então, novos controles tinham que se adaptar àquilo que era possível. E a gente está num processo de reengenharia, de redesenho de processo, de modelagem com a participação de todos os intervenientes, para cada um dos processos que a gente está reformulando, para cada um dos modais, a gente está envolvendo a todos, isso tem sido fundamental, né, e isso está nos permitindo desenvolver um sistema e modernizar a legislação com base no redesenho do processo. Né. Então, isso é algo sensacional, não é algo comum, e o Brasil tem desenvolvido soluções que têm sido muito valorizadas mundo afora. Não é à toa que a gente tem crescido bastante no fluxo de comércio exterior. E a gente vai poder abordar um pouquinho disso tudo agora. Quem tiver interesse, aquele QR Code ele vai levar vocês
lá para a página do Conheça o Programa, né, do Portal Único de Comércio Exterior, e aí vão ter esses pilares, que é o pilar do processo, da integração dos sistemas, uso intensivo de tecnologia da informação, que vem lá já do preâmbulo da Convenção de Kyoto revisada de 1999. Eu gosto de fazer essas referências, tanto dos organismos internacionais como dos acordos, porque é fundamental a gente compreender para onde a gente está indo, de onde a gente tem tirado as ideias. O Brasil não tem inventado nada novo. A gente está implementando aquilo que há de princípio, de medidas, de diretrizes, de melhores práticas. Só que a gente, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, tem adaptado isso à realidade brasileira, e aí tem surgido soluções muito inovadoras e que são grandes diferenciais e que têm impulsionado o comércio internacional. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais das bases do programa, pode ir lá na página do portal, tem muita informação interessante. Mas eu gosto sempre de comentar que este negócio não está funcionando. Com todo isso. Passaram para mim? Deixa eu ver se eu consigo voltar e ir para frente. Não. Eu vou te pedindo, então? Valeu. Bom, eu gosto de trazer um pouquinho do diagnóstico em 2014 para que a gente se recorde qual era a situação que vivenciávamos em 2014 quando... Deu? Com licença. Obrigado. Sim, ótimo, obrigado. Em 2014, foi reportagem de capa do jornal O Globo, esses números aterrorizantes aqui para a exportação brasileira, tá? Chamado de freio ao comércio exterior. Então, um exportador, em média, para uma única exportação, era obrigado a informar 18 vezes a sua própria razão social. Isso dentre todos os documentos necessários, dentre diferentes sistemas, né? Aquela situação que a gente bem conhece, né, da redundância na prestação de informações, que, graças a Deus, cada vez está menor. Né? Mas esses números falam por si só. Imagina, uma única operação de exportação exigia tamanho esforço do exportador, tamanha burocracia, tamanho peso. Talvez por isso que, no passado, se dizia que o comércio exterior era apenas para as grandes empresas. Que bom que essa realidade está mudando. Mas a gente precisa lembrar desse diagnóstico para a gente compreender onde estávamos e poder valorizar tudo que a gente já conseguiu aprimorar nesse meio tempo e também reconhecer os desafios que ainda temos pela frente. Como vocês sabem, o exportador e importador era obrigado a interagir com esses diferentes 22 órgãos públicos por meios diversos, algumas vezes através de algum sistema, às vezes por processos totalmente manuais, com uso de documentos originais, em papel, tendo que transitar pelo país, tendo que aguardar, muitas vezes, o fim de um processo em um órgão para poder se iniciar em outro, com etapas sequenciais, com a falta total de coordenação entre os órgãos, tanto os de fronteira como, de uma forma geral, com a prestação de informações de forma redundante, o uso intensivo de documentos em papel, aquela múltipla movimentação de carga na fronteira, na zona primária. Então, tudo isso acarretando em mais tempo, mais custos e menor competitividade do comércio internacional. Eu costumo dizer que se tomou uma decisão muito importante no início, lá em 2014, né, que é essa que eu estava comentando agora na minha introdução. Além de adotar os princípios e as diretrizes internacionais, a gente, como fator-chave de sucesso, buscou a cooperação com o setor privado. Buscou a cooperação com todos os intervenientes, com todos os stakeholders, com todos os envolvidos em cada um dos processos. O programa Portal Único ele tem por objetivo básico o redesenho dos processos de exportação, importação, controle de carga e trânsito, de todos os modais. A cada novo endereçamento de cada um desses objetivos, a gente vem envolvendo, sim, o setor privado de forma massiva. Para vocês terem uma ideia, esses números aqui, que falam por si só, mostram, né, que o Brasil não ficou apenas no discurso, e sim buscou uma cooperação real
com todos os intervenientes. Isso aqui são apenas reuniões moderadas pelo Procomex, que é uma das instituições que tem colaborado bastante na aproximação entre setor público e privado. Uma reunião como essa, por exemplo, não estaria nessa estatística. Uma reunião conduzida pela própria Receita Federal, por federações de indústria, por federações de comércio, todas elas não estão nessas estatísticas aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida e nenhum receio em dizer que a gente ultrapassou de longe 1.000 reuniões entre setor público e privado. Aqui, a gente vê mais de 1.500 empresas, mais de 10.000 CPFs diferentes que participaram dessas reuniões, 18 órgãos públicos. Bom, a gente realiza o programa Portal Único, ele, além de ser um programa estratégico na fazenda e no desenvolvimento da indústria e comércio, ele também é acompanhado pela Presidência da República desde 2014. Ele faz parte dos projetos estratégicos de cada um dos governos que passou desde o princípio. E isso é fundamental, porque a Receita Federal não tem hierarquia, por exemplo, sobre o Ministério da Agricultura. E a gente precisa o quê? Que todos estejamos com o redesenho dos processos e a integração aos novos sistemas, a modernização da legislação com base nos novos conceitos, que todos tenham isso como uma prioridade. Enquanto que, para a Receita Federal, isso tem uma relevância muito grande, porque é a administração aduaneira do país. Alguns órgãos, não o caso do Ministério da Agricultura, que também tem no comércio exterior uma operação muito forte, muito grande, mas tem alguns órgãos públicos que o comércio exterior, ele, na hora que tu tem recursos escassos, limitados, o comércio exterior não é tão importante. Então, é fundamental essa participação também da Casa Civil, moderando reuniões lá no Palácio do Planalto. Agora nós teremos uma nova reunião, inclusive, para garantir que todos os órgãos possam se integrar. E logo adiante eu vou ter um outro slide, eu vou falar um pouquinho sobre a integração dos órgãos anuentes. Mas é isso que eu estava comentando. Isso, sem dúvida alguma, tem sido um grande um fator fundamental para o alcance dos resultados que a gente tem alcançado. E a gente precisa passar por esses resultados. A gente precisa lembrar onde estávamos, a gente precisa compreender o diagnóstico com clareza, a gente precisa compreender a adoção dos princípios, das diretrizes, das medidas de facilitação, das melhores práticas, dessa adaptação à realidade brasileira e a inovação no sentido de maior eficiência de operacionalização dos serviços públicos de processamento de exportação e importação no país através dos seus usuários, que são vocês. O programa Portal Único de Comércio Exterior tem 13 projetos e todos eles têm como cliente o usuário dos sistemas, ou seja, vocês mesmos. E a fiscalização também, porque é fundamental, para que a gente possa facilitar o comércio, e aí a gente tem que lembrar daquele conceito da OMA, facilitação de comércio é facilitar o comércio internacional legítimo. E a gente só consegue isso através de processos mais seguros. Por isso, os documentos já nascem eletronicamente. A gente tem trazido todo o processo, tem buscado digitalizar eles. Opa. Claro, por favor. Eu tenho água ali. Obrigado. E através da segurança e de uma maior capacidade de diferenciar as operações, o perfil dos operadores, aquelas situações que ofereçam um pouco mais de risco à sociedade, é que eu consigo identificar, muito obrigado, que eu consigo identificar aquele operador que eu posso intervir menos no seu fluxo logístico, é daquele operador que talvez exija uma atenção um pouco maior, porque oferece algum risco a mais para a sociedade. Mas, desde 2014, quando a gente pensa em termos de prazo de liberação, prazo de processamento da importação e da exportação, esse é um indicador utilizado no mundo inteiro para facilitação de comércio. Tá? É o tempo desde a entrada até a saída da carga do recinto. Ou seja, no caso da exportação, e aqui eu estou com dados do marítimo, porque é o modal hoje que mais movimenta o comércio exterior no Brasil e foi utilizado aqui pela Confederação Nacional da Indústria para esse estudo. Tá? Então, esse é um estudo de impacto econômico do Programa Portal Único de Comércio Exterior, feito pela CNI,
com base em toda a população, não foi uma amostra, foram dados do ano de 2020 inteiro, para comparar com os dados de 2014 e avaliar o avanço, e a partir do avanço, e isso aqui, esses dados eles foram distribuídos em mais de 40 setores econômicos, aplicado um modelo econômico para essa finalidade, que é utilizado ao redor do mundo, para avaliar o impacto em macroindicadores, né, do país. Então, em 2014, da entrada de uma mercadoria no porto até um embarque para o exterior, levava-se, em média, 13 dias. Numa exportação normal, evidentemente, regimes especiais desconsiderados para essa finalidade. De 13 dias. Em 2014, quando se iniciou o programa, a meta era reduzir em 40% os prazos médios. Ou seja, reduzir de 13 para 8 dias. Essa era a meta do programa Portal Único. A CNI, na época, em 2015, realizou um estudo de impacto econômico com base no mesmo modelo, em parceria com a Fiesp, na época, ou foi com a FGV, perdão, em parceria com a FGV, na época, e eles aferiram uma série de evoluções importantes para a economia brasileira pelo alcance daquela meta. Só que nós superamos a meta. E eles refizeram esse estudo e os resultados são bem impressionantes. Em 2014, levava-se 13 dias para embarcar uma mercadoria para o exterior. Em 2020, 4,8 dias. E esse número vai seguir caindo. A gente acabou de realizar e conduzir um Time Release Study, que São Borja participou, inclusive, do estudo, com resultados muito, muito bons, assim como Uruguaiana, assim como Foz também tinha resultados muito bons. A média do rodoviário, inclusive, foi puxada para cima por algumas poucas unidades ali que estavam com que a gente nos ajudou a identificar um problema, inclusive, no fluxo. Mas, ao final, eu tenho até o QR Code para vocês acessarem o Time Release Study, que é muito interessante, porque ele traz uma transparência muito legal dos números, nos permite comparar o perfil de operações de cada uma das unidades. Né? Em 2020, a gente conduziu o Time Release Study da importação, com dados de 2019. Na época participou o Trevino, pela Organização Mundial das Aduanas, e parabenizou o Brasil e mencionou que o estudo brasileiro tinha sido o mais amplo estudo conduzido até então com a metodologia do Time Release Study. É uma metodologia internacional exatamente para medir isso que a gente está conversando agora e que é recomendada pelo Acordo de Facilitação de Comércio. O Brasil está entre os poucos países do mundo a já ter conduzido esse estudo e de forma extremamente ampla, com próximo de 100 pontos, 100 recintos alfandegados. Agora não sei o número exato, tá? Mas entre porto e aeroporto passa de 50 já, e nas unidades de rodoviário são dezenas também. Mas o que significa essa redução significativa no prazo médio para o embarque da mercadoria para o exterior? Significa, segundo a própria CNI, uma redução do custo Brasil de 13% para 4%. Ou seja, em 2014, se tu conseguia vender uma mercadoria por $100, pagando os teus custos e a tua margem de contribuição, tu era obrigado a comercializar ela por 113 para lidar com os custos indiretos, com as barreiras não tarifárias, com a complexidade no cumprimento das obrigações públicas, pois em 2020 esse número caiu para 4%. Tem que cair mais. Nós temos que seguir avançando, temos que enfrentar esse desafio. E o que eu estava mencionando no Time Release Study é isso. Ele nos permite identificar, mesmo no novo processo de exportação, que já trouxe tantos ganhos, inclusive econômicos, de previsibilidade, de transparência, de simplificação, de eliminação de etapas. Quem não lembra do memorando de exportação? Memorando de exportação necessário para oferir os benefícios fiscais da exportação em relação ao Estado, em relação à nota fiscal. Então, era necessário aguardar a carga completamente exportada para emitir nos COMEX aquele comprovante de exportação, e para algumas operações era um processo complexo, penoso, trabalhoso, né, que exigia força de trabalho, que exigia tempo, simplesmente para aquilo que já era um direito da empresa. Ela tinha que comprovar o direito, mas estava falando com o próprio Estado. Então, uma simples integração entre o Portal Único e o SPED já sensibiliza hoje a nota fiscal, e foi eliminada uma etapa, o uso intensivo de tecnologia da informação em favor da simplificação e da automação dos procedimentos.
né, que, como eu disse, lá da Convenção de Quioto revisada. O que significa essa redução da importação e da exportação? Porque é estranho a gente pensar, né? A importação, a meta era reduzir de 17 para 10 dias. A gente, em 2020, já tinha caído para 8,7. No time release que foi publicado em 2020, com base nos dados de 2019, já era 9,7 dias. Então, vejam, a cada ano cai mais o tempo médio, cai mais o custo. Por quê? Porque a gente vem implementando uma série de medidas, mesmo na DI. Nós acabamos de implementar o novo controle de carga e trânsito da importação para todos os aeroportos internacionais no Brasil no dia 2 de agosto. E foi já integrado a DI. Para quê? Para a gente substituir o antigo sistema que trazia muitas limitações. Mas, quando a gente soma a redução de custo aferida aqui pela Confederação Nacional das Indústrias, a gente percebe que a gente está entre 200 e 250 bilhões de reais em economia anual para o comércio exterior brasileiro. Mais de 50 bilhões de dólares em economia, segundo a própria Confederação Nacional da Indústria. É importante a gente reconhecer esses dados, pessoal, porque isso aqui mostra que a gente está no caminho certo. Isso aqui mostra que não é por acaso que, em 2018, quando a gente migrou a exportação para o portal, a nossa corrente de comércio era de 420 bilhões de dólares. 420 bilhões de dólares. Pois, ano passado, a gente ultrapassou a marca dos 600 bilhões de dólares, com um crescimento ao redor de 50% na corrente de comércio brasileira, olhando em dólar isso. Um crescimento real, quando a gente compara com o comércio internacional mundial, de cerca de 30%. Isso não é por acaso, isso é fruto do esforço disso que a gente vem fazendo para simplificar, para desburocratizar e para reduzir os custos. Esse aqui é o cronograma conhecido do portal. Atualmente está publicado, vai ser atualizado dentro de um mês. Nós temos uma reunião com o secretário da Receita, com o secretário da SESEX, com a Secretaria Executiva dos dois ministérios, para atualizar esse cronograma, mas que tem como marco principal, e que não será alterado, que em dezembro de 2024 alcança-se o 100% das operações de importação passíveis de registro através da DUIMP, através da Declaração Única de Importação. Hoje, nós estamos com cerca de 60%, desde a entrega do dia 20 de agosto, 60% das operações de importação hoje já podem ser registradas pela DUIMP, mas apenas do modal aquaviário. Nós iríamos entregar o modal aéreo agora em dezembro, na verdade, janeiro, vai ser publicada a nova versão em 19 sistemas do portal. O portal hoje tem 26 sistemas que se integram para garantir uma usabilidade mais simples, para garantir essas automatizações todas, sendo que fora todos os sistemas com que ele se integra, que são de fora, como o SNPJ, como o próprio SPED, que eu estava falando, dentre tantos outros. Mas a gente, diante de dificuldades de operacionalização do próprio CCT Importação, agora depois do dia 2 de agosto, a gente suspendeu o desenvolvimento da integração CCT e do INPE, para garantir os ajustes e evoluções importantes, dentre outras, inclusive, notificações por push, porque robôs estavam derrubando o sistema, com milhares de acessos por segundo. Fico super curioso para saber o que é tão importante acessar milhares de vezes por segundo, que algumas pessoas acabam sendo irresponsáveis e prejudicando a comunidade de comércio exterior como um todo, ou querem que o Estado gaste 3 vezes mais do dinheiro de vocês para suportar acessos robotizados e irresponsáveis como esse. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente tem que pensar no interesse público, na coletividade. Então, quem trabalha com acessos robotizados, pensa bem na quantidade de acessos. Precisa ser milhares por segundo? Acho que não precisa, né? De qualquer forma, a gente está entregando agora as últimas notificações por push para que ninguém precise ir fazer consultas robotizadas e ficar prejudicando o desempenho do sistema. Mas, então, essa meta, que era de integrar o modal aéreo à do INPE
já em dezembro de 2023, passou para julho de 2024. Isso aí vai ser atualizado para vocês. E a Zona Franca de Manaus vai para o final do ano. Aliás, fiquei sabendo que estão com um projeto bem interessante aqui, nesse sentido. Parabéns. Então, a gente tem notado nos últimos anos um desenvolvimento muito legal aqui da região, né? São Borja já tinha uma importância, uma relevância muito grande, mas cada vez a gente vê o fluxo aqui crescendo mais isso também não é por acaso, isso é um envolvimento tanto dos governantes, né, que têm feito um trabalho defendendo nesse sentido, mas também da integração entre os diversos órgãos. Aqui vocês têm uma ACI que funciona de forma integrada em vários níveis. Né? Isso é sensacional, isso é um exemplo para outras unidades, inclusive, onde deveriam funcionar uma ACI e hoje estão mais desintegrados, ficou ruim desintegrados, porque significa outra coisa, né? Mas é uma falta de integração que eu acho que São Borja tem dado um belo exemplo. Parabéns para vocês nesse sentido. Principal desse cronograma, até o final do ano que vem, todas as operações, tanto do modal aquaviário como do modal rodoviário, como, que nós vamos falar um pouco mais ao final da apresentação, como no modal aéreo, já poderão ser registradas pela DUIMP. O que significa que aquilo que a gente viu acontecer em 2018, de uma migração faseada e progressiva das operações de importação para a DUI, para a Declaração Única de Exportação, começa a ocorrer, quem sabe já agora em 2024, mas certamente em 2025, de forma bastante acelerada. O objetivo que nós temos uma meta estabelecida, nesse caso pelo próprio governo, mas já era um objetivo do programa antes, que o programa Portal Único ele vai ter migrado todas as operações de importação ainda neste governo, com certeza. Para a gente, 2025 vai ser o ano da migração acelerada. Ou seja, se preparem, pessoal. A gente vai começar a falar agora sobre o novo processo de importação, sobre seus conceitos. É uma mudança no modelo para todo mundo. É uma mudança para a própria fiscalização, a Receita Federal, é uma mudança para a agricultura, é uma mudança para a Anvisa, é uma mudança para o importador, é uma mudança para o depositário, para os operadores logísticos em geral, transportistas. Então, assim, todos temos que compreender. Todo mundo vai aprender a mexer no sistema, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai aprender a mexer no sistema. Nem que seja na marra. Mas compreendendo o que está por trás das regras do sistema, vocês vão poder tirar proveito, no melhor sentido da palavra, tirar proveito, se beneficiar com operações mais eficientes, com custos menores e podendo abrir novos mercados, por que não? Porque vejam quantas inovações existem no novo processo de importação. A gente tem uma experiência com o processamento antecipado já, com o despacho sobre águas, o despacho sobre nuvens, exclusivos hoje dos operadores certificados no programa OEA. O processamento antecipado, que já vem também dos acordos internacionais, ele tem um tremendo potencial de agilidade, de previsibilidade e de otimização da logística. Para vocês terem uma ideia, em 2014, na importação, a gente levava-se 17 dias para entregar a carga ao importador lá no aquaviário. A gente estava vendo esse número agora há pouco. Pois, no Time Release Study, publicado em 2020, com dados de 2019, então, de 2014 para 2019, a diferença para aqueles operadores que passaram a se beneficiar do processamento antecipado, do despacho sobre águas, foi que saiu de 17 dias para 2,7 dias, em média. 2,7 dias. A carga, 90 e tantos % das cargas já chegam liberadas, desembaraçadas, quando chegam ao país. É simplesmente uma entrega, uma organização, uma programação da logística. Isso passa a ser regra para todos no novo processo. Qual é a diferença para o OEA? O OEA, a partir do momento que ele registra, né, e aqui eu lembro, canal único da DUIMP, né, que é fundamental. Nós tivemos um teste exitoso agora em Itajaí com o Vigiagro, e nós fizemos um registro de DUIMP assistida, né, com
com um importador que se dispôs a fazer o teste, junto com o seu despachante, junto com o recinto, junto com todos os envolvidos, inclusive a Receita Federal e o Vigiagro. Foi registrada a do INPE, a Receita Federal programou um canal verde, uma liberação sem conferência para aquela do INPE. O Vigiagro programou uma inspeção documental, um canal amarelo, e pelo canal único, imediatamente, deu o canal amarelo, motivação, mapa, liberado sem conferência pela Receita Federal. O mapa fez uma exigência, liberou a exigência só para testar os mecanismos do sistema, e essa do INPE foi desembaraçada com canal amarelo, dando transparência da atuação do Estado. Aquilo que hoje ocorre de forma sequencial e com um mecanismo errado, e aqui não é culpa do mapa, mas é um mecanismo errado, que é uma licença de importação, deferimento de um licenciamento de importação, inspeção de mercadoria depois da chegada da carga, não é caso de licenciamento. O licenciamento é uma autorização prévia ao embarque. Então, a gente está corrigindo algumas coisas, que é aquilo que eu falei logo na introdução. A gente, ao longo do tempo, foi obrigado a se submeter ao que estava pronto. Tinha um sistema lá da LI, todo mundo pedindo informações, muitas vezes, que não eram importantes, como, às vezes, lá, valor da mercadoria e tal. Atributos de mercadoria, que não interessam, né? Por um licenciamento prévio ao embarque, geralmente são só atributos do produto, que é o que a gente vai resolver agora. E é exatamente essa diferenciação entre produto e mercadoria que vai nos permitir ter os licenciamentos abrangentes a múltiplos embarques, aquele que já é chamado da licença flex. A licença flex, ela só é possível porque eu não tenho, por exemplo, o valor da mercadoria. Como é que eu ia ter um licenciamento que poderia ser válido por 2 anos se eu tivesse valor de mercadoria lá? Eu ia ter que ficar retificando a cada embarque? Não ia funcionar. Ia ser a mesma coisa que ter um licenciamento operação. Então, as inovações do novo processo passam também por ajuste nos conceitos. E aquilo que eu estava valorizando no início, a gente está construindo sistemas novos totalmente flexíveis. Hoje, o LPCO, o formulário do LPCO é definido pelo órgão, com base na necessidade que tem, com base num instrumento, num ato legal, por exemplo, uma portaria, uma instrução normativa, que indica quais são as informações necessárias para o exercício da competência daquele órgão. Então, hoje, a gente tem cerca de 100 formulários diferentes no LPCO já. Porque os campos são dinâmicos, eles são inteligentes, e o órgão vai determinando para ser o mínimo de informações necessárias para o exercício daquela sua competência, mas com atributos de produto. Qual é a diferença de produto e mercadoria? A diferença é que o produto ele existe em tese, ele é uma coisa abstrata, ele não foi produzido ainda sequer, ele é um projeto, ele tem especificações técnicas. Aí, na hora que tu comercializa, que existe uma relação comercial entre importador e exportador, esse produto é produzido, ele ganha novos atributos que são da mercadoria, como valor de venda, como data de validade, como chassi, número do chassi. Essas informações eu não tenho como ter em tempo de projeto, em tempo de produto. E é isso que nos possibilita reaproveitar as informações, seja no catálogo de produto, que tu também não vai ter valor de venda, tu também não vai ter lote, tu não vai ter essas informações, esses atributos vão aparecer na do INPE, complementares. Então, hoje a gente tem o nosso cadastro de atributos, que é um sistema transversal utilizado para várias finalidades. O atributo serve para determinar o tratamento administrativo, o tratamento tributário, serve para determinar questões também, né, nos auxiliar na questão da valoração, para fins estatísticos. Tem uma série de funções, só que ele vai aparecer em diferentes locais. Por quê? Porque uma das questões do portal é dar flexibilidade ao processo, é exigir a informação de quem a detém e no momento que a detém. Então, eu não posso exigir a informação antes dela existir. Por isso, eu tenho essas diferenciações. Tá? Mas vamos lá. Então, o processamento antecipado é uma das grandes inovações. O OEA já vai ter o canal imediatamente, como já ocorre hoje. Ele consegue, então, programar sua logística antes da chegada da carga, já sabendo que a carga está liberada pelos órgãos Receita Federal, Anvisa e Vigiagro.
o operador não OEA vai ter o processamento antecipado, o canal vai... Aliás, teve um registro do INPE anteontem e ficou aguardando o que a gente chama de evento revelador. Evento revelador, parece até... como é que é? Chá de... chá de bebê. Chá de bebê ou chá de fraldas? Não é chá de fraldas? Bom, enfim. Tá, cada lugar do país também tem um nome meio diferente. Exatamente. Mas, assim, está lá aguardando o evento revelador. Por quê? Porque a carga não chegou ao país ainda, não é um operador OEA, foi registrada do INPE, a gente já sabe qual é o canal, a empresa não sabe qual é o canal, porque está aguardando o evento revelador, que hoje, no aquaviário, está definido como atracação do navio. Só que isso vai ser flexível no Brasil todo, de acordo com condições diversas da carga, da mercadoria, da operação como um todo. Né? Então, no rodoviário, no aéreo, vão ter condições diferentes, mas vocês podem esquecer aquele lote que existe hoje. A formação do lote, aquela liberação num horário específico. Não, ele vai ser uma coisa muito mais flexível. Tá? Então, evidentemente, o operador OEA vai conseguir programar melhor a sua logística para uma eventual retirada de uma carga já liberada, porque ele vai saber antes da carga chegar ao país. Tá? Atuação coordenada entre os órgãos, tanto em termos de procedimento como em termos de simultaneidade de atuação. Né? Então, não mais aquela atuação sequencial, mas sim uma atuação paralela, conjunta, coordenada. Né? A gente chama, inclusive, o gerenciamento de risco agora, porque a Receita Federal, com a sua expertise desenvolvida, esse aculturamento de gerenciamento de risco desenvolvido principalmente na última década, hoje a Receita atua com níveis melhores do que os recomendados internacionalmente. O recomendado internacionalmente é 5% de seleção. A Receita hoje na importação está com menos de 3,5%, 3% de seleção das cargas, e na exportação 2,5% mais ou menos. E só 2,5% na exportação e só 3% na importação. Mas, então, e não foi de um dia para a noite, né? Há 10 anos era 30%, 40% a seleção. Mas as ferramentas foram evoluindo, a cultura e a percepção de que quem quer olhar tudo não olha nada. Né? Então, a nossa capacidade de diferenciar, de separar os operadores, de avaliar pontuações de risco, foi nos levando a esse nível. Então, a gente disponibilizou uma ferramenta chamada Motor de Regras do GR, já para a Anvisa e para o Vigiagro. Esse canal único do INPE foi imputado as informações, lá as regras dentro do Motor de Regras do GR, para dar esse canal único aí. Tá? Então, tudo isso rodou já dessa declaração que está aguardando chegada no país para revelar o canal. Então, a gente já sabe o canal para todos os órgãos. O operador vai saber no momento certo agora. A gente passou por um trabalho muito importante também de harmonização de conceitos, harmonização de dados, todos os novos processos, todas as declarações, manifestos, eles já estão nascendo com base em modelo de dados internacional. Isso é fundamental para uma maior cooperação com outros países. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, especialmente aqui, eu acho que interessa bastante a cooperação com o Mercosul. Eu estive até em Foz na semana passada com a delegação de dos outros países, né, naquilo que se refere às suas janelas únicas, as ventanilhas únicas, aquele nome meio estranho, que eu não vou nem pronunciar. Mas a gente estava lá conversando sobre graus de cooperação, de interoperabilidade, de aproveitar os procedimentos uns dos outros. Eu estava muito animado em saber, porque Foz e São Borja são os únicos locais em que MAPA e Senasa cooperam, de fato. Né? Eles atuam junto numa eventual inspeção. Eles, inclusive, têm processo de colaboração de aproveitar os procedimentos uns dos outros. Em Brasília, a gente está conversando na diretoria de todos os órgãos para começar esse processo de cooperação. Tem uma portaria nova da SESEX que já regula essa cooperação entre os órgãos, né? Já permite que um órgão aproveite uma inspeção do outro órgão, dispensando a sua própria. Então, a gente vai começar a avançar para novos graus de facilitação agora, que dizem respeito especialmente à cooperação, à gestão coordenada de fronteiras, na dimensão nacional e na dimensão internacional. Isso vai nos trazer avanços ainda mais significativos. Infelizmente, hoje, a gente enfrenta desafios importantes. E as ACIs, poucas estão funcionando tão bem como aqui
eu ressalto novamente, porque isso é uma coisa que a gente enxerga, a gente valoriza e está sendo pautado cada vez mais, tanto lá em Brasília, como no âmbito do Mercosul, para que elas efetivamente cumpram a sua missão já prevista lá no nosso Acordo de Recife. Então, compartilhamento da base de dados, né, hoje, antes a declaração de importação era prestada para a Receita Federal. As informações e os documentos eram apresentados para a Receita Federal. Isso atrapalhava, por causa do sigilo fiscal, isso atrapalhava o compartilhamento de dados com os outros órgãos. Agora não, a do INPE é um documento único para o Estado. É para o Estado. Hoje, tu está prestando a informação para o Portal Único de Comércio Exterior, para o Portal Único Siscomex, tu está prestando a informação para o Estado e não para a Receita Federal. Evidentemente que nós temos campos, abas inteiras, na verdade, como a gente ainda chama de abas, que são para finalidades, por exemplo, fiscais e que os demais órgãos não têm acesso. Mas hoje está definido em linhas e colunas, é uma grande matriz de competência de todos os órgãos sobre pode visualizar ou não essa informação. Caiu um item da do INPE, não mais adição, lembrando, né? Vai ser tudo em itens autônomos. Então, tem lá um item 7 da do INPE, é de competência de atuação do Vigiagro. O item 4 é de competência de atuação da Anvisa. A Anvisa não vai ver o detalhamento do item 7, o Vigiagro não vai ver o detalhamento do item 4 e nem dos demais itens que não são da sua competência. Eles vão ter dados básicos, né, da declaração e os dados aprofundados, detalhados, daquele item que está na sua competência. Tá? Bom, o licenciamento flex e o pagamento centralizado de comércio exterior. E agora a gente vai olhar um pouquinho cada um deles. O pagamento centralizado de comércio exterior está concluindo o seu escopo neste semestre, com a entrega da taxa dos licenciamentos e da própria inspeção física. A Anvisa teve o ano inteiro trabalhando conosco no desenvolvimento do PCCE para que a mesma maneira de recolhimento hoje dos tributos federais da importação, da DI, aquele débito online em conta pré-autorizada, ele já está pronto para o ICMS, já está entregue, já é possível cumprir o ICMS, tanto pagamento integral, parcial, ou exoneração, através do PCCE. O que falta? A integração da Cefaz. O que vai faltar para recolher a taxa dos licenciamentos, agora dos LPCOs, da LI não, só LPCO, é só do novo processo. Vamos começar a esquecer o processo atual, nós vamos desligar esse sistema até o final do ciclo desse cronograma que vocês viram há pouco. Nós não pretendemos mais evoluir DI e LI. Nós vamos incentivar, porque já tem muito benefício para uso na do INPE, tem alguns problemas também, a gente reconhece. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Cefaz logo adiante. É natural que primeiro tenha que o sistema ficar pronto para os sistemas dos demais órgãos que precisam se integrar a ele poderem ser desenvolvidos. Ninguém se integrou à API Recintos antes da API Recintos estar pronta e da documentação completa para alguém poder se integrar. Ninguém se integrou à API do CCT Importação para manifestar o AWB eletrônico antes do sistema estar pronto, da documentação estar pronta. Então, é natural que o PCCE chegue antes da Cefaz, que o PCCE chegue antes dos órgãos anuentes que vão recolher a taxa por esse mesmo meio. Mas é muito legal, porque a Anvisa colocou como prioridade para eles, e eles já devem concluir a sua integração no início do ano, e as taxas da Anvisa, que hoje tem que se aguardar por uma compensação, vão passar a ter confirmação imediata, e os representantes do importador vão poder usar daquele mesmo procedimento, da mesma rotina de pagamento junto aos bancos, com aquele débito online em conta pré-autorizada, sem necessidade de ter conhecimento da senha da conta e tal. Há pouco estava conversando aqui sobre o PIX, né? A Receita Federal já está trabalhando para a integração ao PIX, mas hoje o PIX não serve para o comércio exterior. Por quê? Porque o representante do importador teria que ter uma senha. O PIX exige senha. Aí está em desenvolvimento uma solução para dispensar isso. Mas isso não vai estar pronto ainda, mas num futuro próximo vai estar integrado também ao nosso PCCE. Essa aqui é a nossa constelação da do INPE, pessoal. Isso aqui serve para a gente compreender aquilo que eu estava mencionando antes.
Nós estamos entregando agora 21 sistemas, novas versões de 21 sistemas. São 26 no total. Na prática, a gente tem os sistemas todos integrados uns aos outros para garantir essa flexibilidade, essa maior inteligência, né, ao usuário. Por exemplo, o sistema de tratamento tributário. Vocês vão ter acesso a uma parte dele, onde vocês conseguem ter os fundamentos legais, ao simulador de cálculo, né, para o tratamento tributário, que inclusive está disponível lá no Classif e vai ser aperfeiçoado na versão que vai ser implantada agora em janeiro, vai melhorar aquela versão. Mas o tratamento tributário ele se baseia também nos atributos. Aqui eu tenho sistemas transversais que servem para vários sistemas. Catálogo de produtos, por exemplo, eu vou pedir uma LPCO com base no catálogo, eu vou registrar uma do INPE aproveitando as informações do catálogo de produtos. O catálogo de produtos agora está totalmente pronto esperando vocês para começar a trabalhar, a catalogar os seus produtos. Porque desde o dia 6 de novembro, 6 desse mês, foram publicados em produção os cerca de, se eu não me engano, 1.970 atributos. É por aí, pessoal, esse número variou bastante. O trabalho de criação dos atributos para as 10.300 NCMs, ele iniciou no final de 2018, início de 2019, né, e se decidiu. Foram mais de 70 instituições representativas de classe ou de setores econômicos que se envolveram. Tá? Foram divididos, as 10.300 NCMs foram divididas em 43 setores econômicos, e as reuniões foram feitas no âmbito desses setores econômicos desde 2019, e foram sendo feitas até o ano passado, e se chegou a 29 mil, e lá vai pedrada, atributos. 29 mil atributos nessas reuniões entre 43 setores econômicos, com mais 70 instituições representativas e 800 empresas que participaram dessas reuniões, para chegar a 29 mil atributos. Dos órgãos anuentes, vieram mais 1.000 e tantos atributos, agora eu não sei o número precisamente, passou de 30 mil atributos. Então, se iniciou um trabalho de harmonização. E, no final, nós ficamos com 1.900 atributos. Foi a consulta pública, foi a maior consulta pública até hoje, em termos de participação, não só da Receita Federal, do Comércio Exterior, do Brasil todo, naquele Participa Mais, aquele instrumento lá, o Participa Mais, mais de 17 mil contribuições na consulta pública, todas elas trabalhadas pela nossa equipe, para a gente chegar nos atributos que foram colocados em produção agora no dia 6 de novembro. A gente está trabalhando numa resolução da Comissão Gestora do Siscomex. A Comissão Gestora do Siscomex é o órgão máximo de governança. É essa reunião que vai ocorrer agora, no dia 13 de dezembro, em Brasília, com os secretários, com a Secretaria Executiva. Tiago Barbosa e eu estaremos lá, os gerentes do programa, né? O Tiago pela CSEX, eu também, assim como a subsecretaria, enfim. E a gente vai estar lá atualizando aquele cronograma, e a gente vai estar lá também discutindo o rito que vai ser estabelecido para que os atributos sejam estáveis ao longo do tempo. A ideia é que a gente tenha 2 ou 3 atualizações por ano, para que vocês tenham boa previsibilidade. Qualquer alteração em atributo em determinada NCM, todos os produtos catalogados relativos àquela NCM são desativados. Para ativar é muito fácil, vai lá no catálogo, seja por serviço, seja em tela, e presta a informação que mudou. É um atributo novo, não, esse atributo foi alterado. Vai lá, confirma a informação, está salvo e pronto para uso novamente. O que é muito legal no catálogo de produtos é que vai ser impossível errar 2 vezes a mesma coisa. E hoje a gente sabe a quantidade de vezes que se erra 2, 3, 10 vezes a mesma coisa. Na época que eu trabalhei no Porto Seco de Uruguaiana, eu me lembro de cargas que vinham todos os dias, a mesma carga, com as mesmas informações, e aí se exigia uma retificação numa informação, por exemplo, descrição incompleta da mercadoria. Né? Vocês lembram bem. Né? A descrição da mercadoria deve conter todos os elementos necessários à perfeita identificação e classificação fiscal.
E não é da classificação que a gente chega na descrição, é o contrário. Tem gente que vai lá e coloca NCM de alumínio e acredita que então está prestada a informação, porque a NCM já diz que a composição é de alumínio. Não, mas tem que estar na descrição. Bom, a gente está resolvendo, está melhorando. Já vou mostrar para vocês como é que fica a realidade nova no âmbito do catálogo, da própria descrição, que vai trazer muito mais segurança jurídica e vai prevenir erros. Porque, enquanto hoje a comunicação é um desafio em qualquer organização, né? Inclusive, a própria Receita Federal ela não é muito boa em comunicação. Tanto que poucas pessoas sabem realmente o que a Receita Federal faz, e muitas vezes a Receita Federal toma a culpa de um monte de coisa que não tem nada a ver com ela. Mas não estou aqui para choramingar. Até esses dias eu vi um meme muito engraçado. Aliás, tem um pessoal do comércio exterior, tem uns memes que às vezes a gente dá risada, né? Não adianta. Mas aí era 10 coisas que eu odeio na Receita Federal. Eu queria ver se essas 10 coisas realmente eram da Receita. Um dia eu vou fazer um post de 10 coisas que eu amo na Receita Federal, para vocês verem que coisa linda que é o trabalho. Sabe quando tu entra lá para fazer aquele imposto de renda e tu fica puto com a Receita? Que não definiu a alíquota do imposto de renda, não definiu nenhuma das regras. Foi lá no Congresso, a Receita está lá simplificando a vida, simplificando o cumprimento da obrigação. Hoje tu vai lá revisar uma declaração pré-preenchida, só confirmar. Né? Então, isso é a Receita ali, ajudando, assim como as coisas todas que a gente está vendo aqui. Uma busca, eu tenho que garantir a segurança nas fronteiras. A gente tem que garantir que a operação, que a mercadoria passe pelo devido controle administrativo. Que muitas vezes, imagina assim, eu não quero passar por uma licença do Inmetro aqui nesse brinquedo. Eu vou ter uma alíquota mais favorecida, eu não vou ter que obter um licenciamento do Inmetro aqui, olha que legal. Eu vou usar uma classificação fiscal errada. E aí, daqui a pouco, esse brinquedo ele tem uma pecinha pequena, que solta fácil, e daqui a pouco pode, quem sabe, até colocar em risco a vida de uma criança, por causa da fuga ao controle administrativo, que está lá em proteção da sociedade. No mundo inteiro é necessário o controle das fronteiras. Então, a gente tem procurado o quê? Fazer com que esse controle seja o menos invasivo possível. São os controles mínimos necessários para garantir a segurança. Ao mesmo tempo que a gente busca promover a maior eficiência logística, facilitar e impulsionar o comércio exterior hoje através de um processo mais simples e mais inteligentes. Tá, parei com a minha defesa aqui, a Receita. Não vou convencer ninguém igual, infelizmente, mas um dia, quem sabe, a gente melhora a comunicação. Mas a comunicação é um problema em todas as organizações. Então, a área de compras vai lá e faz o pedido de compras e dispara integrações entre diferentes sistemas e chega lá, talvez, para um despachante registrar uma declaração com o mesmo erro que tinha sido retificado ontem, de repente, num outro ponto do país. Está chegando uma carga agora por outro recinto e tal, e aí são erros recorrentes que a gente verifica. O catálogo vai impedir isso, porque na hora que tu corrigir a informação uma vez, tu gera uma nova versão daquele mesmo código de produto e, a partir de então, tu vai registrar a declaração com aquele código de produto, ele já vai pegar a versão retificada. Então, tu não vai ter uma carga parando de novo, tu não vai ter uma reincidência de uma multa desnecessária, tu não vai ter que cumprir uma nova exigência por causa de um mero erro. Né? Então, a Receita Federal, na medida do possível, está buscando essa promoção da conformidade, tá? Facilitar o cumprimento da obrigação, orientar, tornar mais simples, mas também permitir a autorregulação e a autorregularização e prevenir novos erros. Inclusive, a do INPE, ela passa a ter um diagnóstico muito mais avançado do que é hoje o nosso sistema de alertas, os alertas impeditivos e não impeditivos da ADI, né? que é algo... com todo... desculpa, com perdão do adjetivo, mas são alertas burros. Né? Agora, no diagnóstico do INPE, a gente vai entregar essa versão do diagnóstico com inteligência artificial no primeiro semestre do ano que vem, trazendo... Já tem uma versão mais leve, mas é que ela vai ser enrobustecida, trazendo uma parte de um sistema que é utilizado hoje para fins de gerenciamento de risco na Receita há bastante tempo, que tem aprendizado de máquina e várias outras coisas. Ele vai cruzar uma série de informações e vai te sugerir um possível erro, que não é garantido. Ele vai só te alertar, olha aqui, será que tu acertou essa informação mesmo? Antes mesmo de tu confirmar o registro. Para quê? Para prevenir erro, para te ajudar a não cometer erros.
Tá? Bom, então esses são os sistemas transversais. Os atributos, como eu disse, ele também serve para a determinação do tratamento tributário. Então, na nova declaração, tu não vai mais ser obrigado a ser um especialista em direito tributário, em fundamentos legais diversos. Então, já existem alguns atributos que servem exclusivamente para te enquadrar num benefício fiscal, numa alíquota mais favorecida. Então, hoje, enquanto muitos importadores certamente pagam valores de impostos, às vezes, mais altos do que deveriam, no novo processo, ele vai tentar, o tratamento tributário vai já buscar a alíquota mais favorecida para aquela operação, para aquele importador, para aquela mercadoria, para as respostas dadas aos atributos. Eu tenho atributos que são condicionados e outros condicionantes. Então, daqui a pouco, dependendo de uma resposta, eu abro um novo campo dinâmico, uma nova informação, para quê? Para tentar te enquadrar numa alíquota mais favorecida. Tá? Como eu disse, o sistema de gestão de risco, que é um motor de regras, o GR, é um módulo compartilhado com os órgãos anuentes, e ele tem o que a gente chama de GR orquestrador, que garante esse canal único, que vai ser sempre o mais gravoso dentre a seleção dos órgãos, porém, nenhum órgão tem que realizar uma ação de fiscalização porque o outro órgão vai fazer. Então, se deu o canal verde na do INPE porque o mapa decidiu, a Receita Federal pode continuar com o seu canal verde sem problemas. O pagamento centralizado, que ainda não está sendo muito utilizado, ele vai trazer um benefício gigantesco para vocês, pessoal. Isso ainda não está meio abstrato, não está tão fácil de compreender. Vamos ver se a gente consegue simplificar um pouco. Em primeiro lugar, como eu disse, o escopo básico do pagamento centralizado está sendo entregue agora. Eu já tenho a parte do ICMS completa e agora eu vou ter o recolhimento das taxas dos anuentes para a LPCO e para a inspeção na do INPE, porque, lembrando, a inspeção do órgão feita na do INPE, ou seja, após a chegada da carga, dispensa LI, dispensa LPCO. Hoje vocês fazem com deferimento de LI, não vão fazer mais. Vai ser só com o registro da do INPE, todos os órgãos vão atuar sobre a mesma declaração. Tá? E de forma paralela, como a gente estava conversando aqui, que é o canal único da do INPE. O PCCE, ele tem um grande ganho em relação ao processo antigo, que é a integração com a área de arrecadação. Então, já está feita a integração com vários dos sistemas, hoje é constituído o crédito tributário do registro da do INPE, e aí o que acontece? Se tu tiver uma retificação, se tu tiveres uma retificação ou um cancelamento de do INPE em tempo de despacho, já vai um evento que sensibiliza o CIEF automaticamente e já libera o crédito tributário em favor daquele contribuinte. Hoje, tu precisa entrar com um processo administrativo que vai ser analisado manualmente pela aduana, para depois ser enviado o parecer para a área de arrecadação, para uma compensação ou para uma restituição. Nesse novo processo, isso já está pronto, fazendo uma retificação ou um cancelamento que vai gerar um direito creditório em favor do contribuinte, isso vai ocorrer de forma automática e não vai haver mais processo administrativo apresentado para a aduana para essa finalidade. Isso é um grande ganho. Outro grande ganho é o diferimento dos tributos para operadores econômicos autorizados. Isso aí já saiu da mão da Receita Federal, tá? Depende do Congresso atualmente, depende de disposição política, tá? Mas já está pronto o sistema para que todas as declarações registradas num mês tenham seus tributos recolhidos num único dia do mês subsequente. A Receita Federal propôs que fosse no 20º. Então, além de organização financeira, que a gente sabe que hoje, inclusive, um dos entraves de registro da declaração de importação, às vezes, é o pagamento do tributo. Daqui a pouco despencou o dólar e vale a pena esperar mais 1 ou 2 dias para eu pagar com um dólar mais baixo. Ou eu não tenho disponibilidade financeira, ou eu não sabia que ia ser deferida a LI numa inspeção, e agora já está pronto para registrar a DI, mas o meu financeiro exige 2 dias de aviso para poder fazer o pagamento. Então, tudo isso também vai ser beneficiado, e até com capital de giro, nesse caso, até uma das razões pelas quais exige um pouco de disposição política, porque é como se fosse uma renúncia de receita, né? Mas é um entendimento de que o caminho é esse. Inclusive, está previsto no Acordo de Facilitação de Comércio como um dos benefícios do programa OEA. E está definido
Bom, enfim, a Receita já saiu da Receita Federal. Depende dos nossos representantes no Congresso. Deixa eu falar rapidinho sobre a CSEX. Eu me empolguei aqui falando de algumas coisas, inclusive sobre os 10 coisas que eu amo na Receita. E eu sei que a gente já está próximo do final aqui, mas eu quero comentar com vocês. A gente teve agora a reunião, eu sou representante da Receita Federal, na reunião do GT 54 do CONFAS, que é onde se reúnem todas as secretarias de fazendas estaduais e a Receita Federal para discutir temas do comércio exterior. A gente teve uma reunião presencial agora no início de novembro, em Brasília, e a gente atualizou a situação de desenvolvimento dos estados. Hoje a gente já tem 5 Cefaz com as integrações prontas em homologação, com a promessa de que agora, no início do ano, estarão integradas em produção ao Portal Único. Então, eu espero que no primeiro trimestre de 2024, essas 5 e mais algumas, quem sabe, que já estão muito próximas, já tenham condições de cumprir o ICMS de forma automática pelo PCCE. Isso aqui vai trazer uma grande simplificação. Lembrando que, para a Cefaz, quando tu registra a DI hoje, ela nem sabe da existência da DI. A Cefaz hoje fica sabendo quando ocorre o desembaraço da DI, depois que essa carga já está no país há um tempão. No caso da do INPE, no registro da do INPE, a Cefaz já fica sabendo. Então, mesmo para os casos que não são automáticos, o trabalho deles vai poder ser antecipado também graças ao processamento antecipado. Pessoal, isso aqui é a descrição daquilo que eu comentei com vocês. A gente sai de um campo... Isso aqui é o catálogo de produtos. O campo de descrição livre para classificação fiscal passa a ser campos estruturados. Claro que eu tenho uma descrição complementar em campo texto livre para eventuais necessidades não abrangidas pelos atributos, mas, basicamente, eu saio de uma situação como essa, em que tu bate o olho e não sabe nada, para uma situação extremamente mais organizada e que vai nos permitir trazer inteligência para o sistema de acordo com determinadas respostas. O tratamento administrativo, como eu mencionei, ele está passando por uma grande reforma. Hoje, qualquer novo controle de um órgão anuente passa por uma análise prévia da Receita Federal e da CSEX, antes dele ser possível ser imposto. Então, a ideia é retirar controles e não trazer novos. Novos controles têm que ser justificados e têm que ser autorizados pela Receita Federal e pela CSEX. A regra é monitoramento a posteriori, o controle a posteriori. Monitoramento é não intervir nem com licenciamento prévio e nem com inspeção física, já que todos os órgãos passam a ter acesso às informações no limite das suas competências. Hoje a gente tem um monte de licenciamento automático que só serve para o órgão ter acesso à informação, para a formulação de políticas públicas, por exemplo, que é fundamental. Mas agora eles não precisam mais nem de um licenciamento automático para ter acesso à informação. A informação está garantida. Então, aos poucos, eu tenho certeza que vai se amadurecer o uso dessas novas ferramentas e a cultura, e os órgãos vão conseguir trabalhar de forma que intervenha menos no fluxo logístico, especialmente. Não podendo ser um controle a posteriori, a regra é licenciamento válido a múltiplos embarques. E a gente já está vendo alguns. A maioria vai ser de 1, 2, 3 ou 5 anos, tá? Mas pode ser por quantidade também, e isso é definido pelos órgãos. É a nossa licença flex. Já que eu não vou mais ter atributos de mercadoria nos licenciamentos, a gente consegue trabalhar dessa forma. O que é interessante na licença flex? É que, de fato, tu desburocratiza não só a necessidade de obter a licença, de controlar novos números, tu também reduz os custos com taxas de licenciamento. Tá? E isso não vai ter taxa sendo aumentada, porque agora é válido há 5 anos, então é uma taxa mais cara. Não, não será assim, não poderão ser majoradas as taxas, porque a taxa tem que ser, isso também vem de acordos internacionais, mas é um princípio também no direito tributário, ela tem que ser proporcional ao custo de prestação daquele serviço. Licenciamento, operação em casos de exceção, em alguns casos é obrigatório, por exemplo, coisa de medicamento, por própria OMS, tem a obrigação de ser a operação. Tem algumas mercadorias que têm, até por força legal internacional, tem essa obrigação de ser operação, como é hoje em todos os casos. E a inspeção física, que passa a ser feita na do INPE sem licenciamento. Estava fazendo um exercício com o Thiago Barbosa, vocês devem conhecer, né, gerente do programa pela CSEX, e a gente chegou à conclusão que vão cair 90% das licenças hoje.
Drawback não é mais licença. A maior parte da atuação, aliás, o Vigiagro, toda a atuação, eu acho que é inspeção física, e todas elas deixam de existir, porque tudo passa para a do INPE, já não tem recolhimento de taxa. Enfim, vai cair, a gente está estimando que vai cair em 90% a quantidade de licenciamentos no Brasil. É muito grande a simplificação, pessoal. A API Recintos, muito rapidamente, é uma maneira da gente atuar de forma mais silenciosa, mais discreta, mas com uma maior capacidade de identificar situações de risco que exijam uma atuação mais enérgica do Estado. Basicamente, a Receita Federal mapeou 22 eventos diferentes que podem ocorrer num recinto alfandegado e que são do interesse da fiscalização. Por exemplo, uma inspeção não invasiva. Então, tu passou pelo scanner, passou pela pesagem, uma pessoa entrou no recinto, um veículo entrou no recinto ou saiu, essa informação é transmitida imediatamente, automaticamente, sem que ninguém precise entrar em sistema da Receita, apertar um Enter sequer. O colaborador da concessionária está lá trabalhando e ele está fazendo seu trabalho e registrou a entrada de uma pessoa e ele nem está sabendo, né, mas é claro que isso é transparente, mas ele nem está se preocupando com isso, essa informação está chegando automaticamente para a gente. Tá? Isso vai nos permitir trazer muito mais segurança para essas zonas, especialmente para as nossas equipes de vigilância e repressão. E toda vez que eu trago segurança, eu posso oferecer mais facilidade. É importante também, por exemplo, já está uma série de eventos da API Recintos vão poder sensibilizar o nosso sistema de controle de carga de forma automática, eliminando etapas. Hoje o CCT importação do modal aéreo, um evento de geração de lote ocorrido em área portuária sensibiliza como substitui a presença de carga. Não se pode dar presença de carga dentro do CCT importação hoje. Uma carga que chegou pelo modal aéreo sai em trânsito para a zona secundária, quando da entrada, do acesso do veículo no recinto de destino, ele já encerra o tempo do trânsito. Ou seja, uma série de automatizações que estão sendo possíveis e que vão trazer muito mais facilidade. O CCT aéreo, vocês sabem, a meta era reduzir para um dia o tempo médio, reduzir em 90% as intervenções manuais, se utilizando de informações antecipadas do EAWB, ou seja, já nascendo eletronicamente, com GR e com TI intensivos, né? Esses são os princípios trazidos na Convenção de Kyoto revisada, e a gente, como é que isso está se materializando no fluxo? O fluxo simplificado do Mantra, costumava ter o Mantra, né, o sistema substituído agora do controle de carga aéreo, para voos regulares apenas, mas para todos os aeroportos. Ele tinha, em média, 2 indisponibilidades de sistema, que sempre exigiam a atuação da Receita Federal para baixa dessa indisponibilidade. Ele tinha uma baixa transparência do mundo, uma baixa correlação entre o mundo real e o que acontecia no sistema. O agente de carga, um importante interveniente, não atuava no sistema, né? Então, isso tudo foi transformado num fluxo muito mais simples, em que, regra, não tem nenhum bloqueio automático, em regra, não tem intervenção da Receita Federal no fluxo, o que tem um monitoramento constante de várias coisas ao longo do ciclo de vida dessa carga, digamos, em que a gente tem condições, por causa da segurança, de identificar um potencial risco e, assim, atuar. Uma das poucas bloqueios automáticos que existe no CCT hoje é da chegada da carga sem a informação. Por quê? Porque agora eu trabalho com informação antecipada obrigatoriamente. Chegou uma carga sem informação, está bloqueada. Só que se a Receita Federal não atuar, em 24 horas sai o bloqueio. Ou seja, também um objetivo aqui de um fluxo mais ágil. A Receita Federal ganhou 24 horas para atuar, senão cai o bloqueio. Ali no Mantra era obrigatória a atuação, podia aguardar vários dias com uma carga bloqueada. E dessa forma, no dia 2 de agosto, a primeira declaração de importação foi liberada em apenas 5 horas no CCT importação para o modal aéreo. Então, a meta é alcançar uma média de um dia, né? A gente saiu em 2018, quando do início do projeto, de 6,1 dias. Em 2019, o TRS tinha ferido 5,7 dias. A meta era chegar em 1, pois no primeiro dia a gente alcançou 5 horas. Muitos de vocês podem pensar, mas eu tenho cargas que ficaram semanas. Sim, tivemos problemas operacionais seríssimos, inclusive por causa de más informações prestadas no sistema, que
numa primeira versão, exigindo do SERPRO ajustes para correção de informação prestada errada, e um acúmulo gigantesco no Brasil, e realmente algumas cargas levaram muito tempo. Então, a mesma empresa que teve a sua carga liberada em 5 horas, também teve carga liberada em 1, 2 semanas. Gestão da mudança é uma coisa complexa. Toda vez a gente passa por momentos sensíveis e críticos. A gente sabia que isso ia acontecer, hoje a gente já está num mundo muito melhor. Tiveram algumas indisponibilidades recentemente por causa dos acessos robotizados, a gente já tomou providências para prevenir isso, e muito em breve todos estaremos numa condição, numa situação muito mais favorável. Na prática, para vocês terem uma ideia, teve até uma operação de salmão do Chile, que era um trânsito de passagem de salmão do Chile para Miami. Era uma operação deficitária que a companhia aérea comemorou, porque se tornou uma operação. Hoje o trânsito entre aeroportos ocorre sem necessidade de DTA nenhum. Não tem mais declaração de trânsito. É manifestada na nova viagem e se leva a carga. Isso tornou, segundo a Latam, Latam Cargo me enviou um e-mail, inclusive o diretor da Latam Cargo, agradecendo, parabenizando, enaltecendo. O Rio Galeão mandou um outro e-mail também, demonstrando 38% de redução média já no primeiro mês, nos tempos das operações do aeroporto. E a gente tem a informação de algumas companhias aéreas que pretendem realmente transformar o Brasil num hub de distribuição de cargas entre a América Latina e o resto do mundo. Então, isso é atração de investimento, isso é oportunidade para todos os intervenientes que atuam no comércio exterior. Muda-se o modelo de negócio. A gente sabe que tinham aeroportos fazendo lobby contra o CCT importação por causa da maior eficiência. Ninguém tem que ganhar na ineficiência do Estado. A gente tem que ganhar no aumento do fluxo de cargas. Em 2018, eram 420 bilhões de dólares o fluxo de comércio exterior no Brasil. A gente alcançou agora 670 bilhões de dólares. É um crescimento muito significativo e diz respeito à simplificação, à atração de investimentos. Se no passado levava-se de 1 a 3 meses para se conseguir uma habilitação para operar no comércio exterior, agora, os últimos indicadores eu estava olhando, 91% dos casos é habilitação automática no sistema, só 9% está passando pela fiscalização hoje. E com isso eu desafio qualquer um aqui, com a documentação completa, entra no portal Habilita, em 5 minutos está habilitado para operar no comércio exterior e já pode registrar a primeira declaração de exportação. 5 minutos. Isso levava antes 1 a 3 meses, um processo moroso, complexo, burocrático e imprevisível. Tu não sabia quando tu ia poder operar, tu tinha que esperar essa habilitação para negociar os teus contratos. Agora não. Então, toda essa melhora que a gente está vendo, pessoal, é fruto desse trabalho conjunto que a gente tem desenvolvido. E chegamos no nosso modal rodoviário. Não é à toa que nos últimos 2 meses, eu tive 3 vezes por aqui, eu tive 2 vezes em Foz. A gente está trabalhando forte, a gente já constituiu equipe para integrar o modal rodoviário ao CCT importação, é o mesmo sistema do modal aéreo. Perdão. É o mesmo sistema do modal aéreo, são as mesmas funcionalidades. É um sistema que nasceu para ser multimodal, com harmonia de conceitos, de procedimentos, de nomenclatura. Então, o CCT importação, que já está funcionando para o modal aéreo, vai ser ampliado agora para o modal rodoviário. A gente vai implementar a manifestação com base no modelo de dados do ATIT, o mesmo nosso MIC DTA conhecido. A gente vai trabalhar na integração com o Cintia. Vai ser um primeiro caso de interoperabilidade com os países do Mercosul. Nós vamos receber informação aquela carga que saiu de Buenos Aires, em trânsito, vai para São Paulo, por exemplo. Essa carga lá, já desde Buenos Aires, está prestada a informação no Cintia, informação da manifestação deles. Isso vai alimentar automaticamente a manifestação dessa carga aqui no Brasil, sem exigir a informação de novo. A informação já foi prestada lá e vai chegar por um endpoint diretamente no CCT importação.
A gente está entrando numa nova era que os países no mundo estão com o desafio de chegada. Claro, alguns já têm, por exemplo, a União Europeia tem uma única declaração aduaneira. Não é mais uma importação e uma exportação, é uma declaração. No futuro, a gente já começou a discutir no âmbito do Mercosul isso, já tem um modelo de dados padronizado, com base no modelo de dados da OMA, né? Que a ideia é não ter mais uma exportação argentina, uma importação brasileira, é ter uma declaração aduaneira do Mercosul. Estamos longe? Estamos ainda. Mas a gente já tem, com essa integração no Cíntia, a manifestação sendo sensibilizada já pelo manifesto feito lá de Buenos Aires, ou de onde é que quer que seja, do interior desses países, a gente está se aproximando desse futuro. Mas esse é um desafio de cooperação, de interoperabilidade, é um desafio internacional gigantesco. Só que o Brasil, desde o princípio, tem adotado esses modelos de dados internacionais e o uso intensivo dessa tecnologia. O Brasil está entre os países mais preparados para começar a cooperar efetivamente com as outras aduanas. E quem é que vai sair beneficiado? São os operadores. A gente não sabe ainda aonde nós vamos chegar no modal rodoviário. A gente vai fazer algumas oficinas com vocês, eventos. Eu tive em Uruguaiana no evento da BTI, que, parabéns, Gladys, foi sensacional, não canso de dizer. E lá a gente estava convidando a todos, eu aproveito para convidar vocês também, pensem como deveria ser o modal rodoviário na do INPE, como é que a gente vai viabilizar as informações antecipadas, como a gente vai viabilizar o fracionado. Existem alguns desafios e a operacionalização vai impactar vocês. Então, a gente quer insumos. A gente quer que vocês discutam entre vocês soluções, ideias, porque a gente vai, agora, no início do ano que vem, trabalhar incisivamente no modelo, na modelagem desse processo. E a gente precisa da visão do setor privado para tornar isso o mais eficiente possível de ser utilizado pelos seus usuários. É aquilo que a gente estava falando desde o princípio. A gente está trabalhando agora na manifestação que já é conhecida, são aqueles dados do ATIT, do nosso MIC-DTA, e a gente vai, com o apoio de vocês, ajustar os detalhes desse processo. Mas a gente pode inferir algumas coisas, que a gente vai ter informação antecipada, modelo de dados internacional, GRT intensivos para não interromper o fluxo logístico, simplificação e automação, essa lógica da não intervenção, transparência, o controle de estoque, a transferência de responsabilidade, a representação entre os intervenientes e a busca pela interoperabilidade, começando pelo Cíntia e passando pela cooperação com os outros países, a gente tem discutido bastante isso com eles. Bom, aqui em Uruguaiana tem uma iniciativa que a gente pretende ampliar para outros lugares, que é a vigilância aduaneira inteligente, aquele sistema de passagem com QR Code, já muito mais simples, muito mais rápido. Tá? Isso aí a gente está estudando como ampliar. O TRS que eu comentei com vocês, está ali o QR Code, mas se botar no Google, bem fácil, vai encontrar a página, tem uma importação, tem uma exportação. É muito legal porque a gente consegue ver quanto que cada um contribui com o processo. Nós todos temos a responsabilidade de tornar o comércio exterior brasileiro mais eficiente. O TRS Importação mostrou que 85% do tempo está na mão da atuação do importador ou de atividades logísticas. A gente sabe que isso não é apontar o dedo e dizer que é o culpado, tem complexidades para cumprir a obrigação pública, então não é que o importador e o operador logístico são os culpados. Aqui não se trata de culpado, se trata de uma melhoria contínua no processo e de compreender como a gente pode colaborar uns com os outros por um melhor fluxo logístico, por uma maior competitividade. A gente tem construído isso juntos, por isso que eu não gosto nunca de deixar de lembrar que a gente tem trabalhado esse Brasil mais competitivo de uma forma colaborativa. E isso me traz muita alegria, porque é uma mudança de cultura muito grande que se implementou nos últimos anos e que seguirá sendo dessa forma. Muito obrigado.